De Campo Largo. A verdade veio à Já ouviu tona. falar do OVNI? A verdade veio à Campo tona Largo do nos caso do últimos OVNI. anos, não é mesmo? Ui. Misterioso objeto voador que o influencer Tem do Leris, mas Mike faz Leão muito tempo que eu não observou assisto. sobrevoando Vamos assistir ele a depois. região do Outro sítio ano em que assistir ele mora. tanto sempre. E que agora, finalmente, todo o mistério foi solucionado. Esse trem aí eu fiquei sabendo. Pelo Vocês menos ficou é vendo? isso que alguns pesquisadores estão dizendo. Mas será Meu primo mesmo? mostrou pra No mim momento os em stories que lá do todo cara, esse mano. caso começou a correr pela mídia, gente do Brasil inteiro foi lá investigar o que realmente poderia ter acontecido. Muitos queriam ver o disco voador com os próprios olhos, enquanto outros queriam verificar se estavam diante de um Bota fé objeto que seja de isso, não. outro mundo mesmo, ou se havia alguma explicação mais simples para o que Mike tinha visto. Então, para começar a desvendar o mistério, temos de começar com isso. O que o influenciador Mike Leão realmente viu? Bom, se você acompanhou as notícias, ou até mesmo se chegou a ver o vídeo sobre ele aqui mesmo no canal, então sabe que tem algumas coisas bem estranhas que ele filmou e exibiu em sua live. Por exemplo, O que eu achava ele chato notou dele. no céu várias marcas de aviões que estavam passando pelo seu sítio você naquele vê. dia, enquanto na mata escutava sons bem estranhos. Além disso, os animais da fazenda estavam incomodados e agindo de forma incomum ao longo do dia. Toda hora o cara falava Veio gente, um gente, contato gente, gente. efetivo Olha aqui, com gente, algo olha que aqui, parecia gente. ter vindo de outro mundo. Ó, Ele filmou luzes de um suposto OVNI no pé de uma montanha. E depois afirmou que viu o OVNI com cerca de 60 metros passar voando bem por cima de sua casa. Como explicar tudo isso? Bom, vamos começar com o primeiro, os aviões que passaram que por sua isso, casa. cara. O trilho de fumaça de aviões realmente estava lá. Mas apenas isso não significa nada, pois podia muito bem ter sido apenas alguns aviões comerciais passando pela região e pronto. Mas acontece que depois que a história começou a escalar, a Força Aérea Brasileira se pronunciou. Confere só o que eles disseram. A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, informa que, no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais com informações de objetos desconhecidos. O controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade. E aí, dá para acreditar nessa declaração deles de que não tinha nada nos céus naquele dia? Já o segundo ponto é com relação aos Uai, aí sons fica que bem Mike ouviu atrapalhado, durante todo o dia. O mesmo barulho que ele transmitiu em sua live para todos os que o acompanharam. Na verdade, de acordo com os vídeos dele, tudo começou justamente por causa desse barulho. E que no final pode ter uma explicação bem mais simples do que você imagina. Vários pesquisadores Ô, eu que os caras não tá a deixando passar o vídeo do investigar cara, os sons velho. e notaram algo interessante. Há um bambuzal próximo ao sítio de Mike. Quando o vento bate no bambuzal, ele é capaz de reproduzir um som bem próximo daquele que Mike ouviu, o que seria uma explicação possível para a origem do som misterioso. Mas a grande questão é que, Tô se tô fosse bolado só que o você editou barulho e o do cara não bambuzal, deixou ver a Mike cena? já não teria ouvido esse mesmo barulho tantas vezes antes? Porra. Não apenas isso. Os próprios bichos da fazenda também já deveriam conhecer e conviver com esse barulho diariamente. Então não teria motivo para que eles se assustassem. Não concorda? Para alguns observadores, essa explicação do bambuzal pode até resolver o caso, mas para outros ainda restam dúvidas. Em seguida, nós temos a evidência mais forte de todas: as misteriosas luzes na montanha, que Mike Leão filmou E sempre é com a transmitiu ao câmera vivo toda em sua live. fudida. Durante as gravações, o influenciador afirmou que vive em uma área totalmente desabitada e que o local exato onde as luzes estavam era um lugar que não havia nada e nem ninguém. Além disso, as luzes que ele gravou também eram coloridas, quase circulares, o que dava a entender que poderia realmente ser um disco voador. Mas será mesmo? Assim que as notícias se Mas quem já viu um espalharam, disco voador pra falar que é um disco voador, mano? Independentes Isso é do meio, tem hora Brasil sem inteiro lógica, um foram argumento. até o local, dentre os quais estava o pesquisador Só se for o disco voador do Chaves. Júnior,
da revista Fenômeno UFO, que descobriu algo novo sobre a história. Na verdade, ao que tudo indica, a região não é tão desabitada assim. Na mesma região, ou melhor, exatamente na mesma posição em que Mike fez as filmagens, há um camping chamado de Recanto Paraíso. O camping não funciona todos os dias. No entanto, bem no dia em que Mike fez as filmagens, o camping estava funcionando com suas luzes acesas. Jorge Ueso não foi o único pesquisador a comentar sobre as luzes desse camping, pois no dia 6 de junho, o youtuber Henrique Pereira foi até o lugar e, de acordo com o que ele próprio afirma, ele filmou as mesmas luzes que Mike havia filmado antes. Na gravação, ele mostra, inclusive, que ao aproximar bem a câmera do celular para as luzes, elas realmente mudam de cor. Exatamente como estava na live de Mike. Já em outro vídeo, o pesquisador agora entrou em contato com os donos do camping, que afirmaram que o próprio Mike já havia se hospedado lá no passado e conhecia bem o lugar. O Mike é gente fina pra caramba, ele já esteve aqui como cliente. Esse sotaque de... Conhece o nosso camping, ele... Nesse vídeo, de sulista, o dono do camping vai apagando as luzes aos poucos, para provar que não há nenhum disco voador por ali. Viu, eu vou apagar a luz da chácara, mas só avisa essa senhorinha aí, no Paraná, que aqui é um camping, eu já tenho essas luzes aí há pelo menos aí uns 5 anos já instalada, então ninguém tá colocando luz aqui para se promover não, tá? Vamos fazer as lâmpadas aí, vamos fazer esse teste, ao vivo aqui, vai. Tá apagando as luzes, tá apagando as luzes aqui na câmera. Tá apagando. Falta mais 3 ou 4 lâmpadas. Pois é. Realmente tá apagando. No dia 4 de junho foi a vez do próprio Mike Leão filmar o camping, mas não para falar que ele havia errado antes, mas sim para mostrar que seriam 2 lugares diferentes e que o que ele filmou antes definitivamente não eram as luzes do camping. Será? É um pouco difícil falarmos com precisão qual o local das filmagens que ele fez, pois no início, o sobrevivencialista Luciano Tigre chegou a ir até o local em que o suposto OVNI foi filmado e mostrou que, na verdade, lá não havia nada, nem camping, nem estrada, nada. Isso quer dizer, então, que o Mike estava certo. Bom, é aí que a história se complica. Isso porque ainda não está certo se o lugar em que o Luciano Tigre estava era realmente o lugar filmado. O pesquisador Jorge Ueso voltou a analisar o caso, agora analisando diretamente o vídeo que o Luciano Tigre gravou, mostrando que aquele não era o lugar certo. Pouco depois foi a vez do próprio Luciano Tigre voltar atrás e admitir que talvez ele realmente estivesse equivocado. O que nós sabemos é que o camping realmente existe. E as luzes dele realmente parecem ser bem parecidas com aquelas que o Mike Leão gravou. Gasta mó dinheiro na investigação dessa. Se fica ou não na mesma direção em que o influencer apontou a câmera para as gravações, isso é o que não dá para dizer com precisão, pois cada um diz uma coisa. E aí, o que é que você acha? E por fim, nós temos a última alegação de Mike. O OVNI passou voando bem em cima de sua casa. Durante toda a gravação dele, as luzes estão lá, no alto da montanha, paradas e sem nunca se mover. É por isso que muita gente diz que aquela, na verdade, era apenas as luzes do camping, pois elas não se moviam. Mas se elas se movessem, aí sim, tudo mudaria. O problema é que, bem no momento em que a nave estava voando, foi quando Mike parou a gravação. Se ele tivesse conseguido filmar a nave passando por cima de sua casa, essa seria a maior prova de disco voador na história. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu. Nesse caso, tudo que nós temos é a palavra do próprio Mike, já que, além de não ter conseguido gravar, também não tivemos mais relatos de que alguém tenha visto um objeto voador de 60 metros na região, mesmo que o camping próximo estivesse com hóspedes. Mike pode realmente ter visto algo, ou então acreditar que viu algo, mas é impossível termos certeza. Se formos levar em conta o acho que ele acredita que viu coisa. A existência do camping na região
E o que vários pesquisadores estão dizendo, ao que tudo indica, o OVNI de Campo Largo não é realmente algo de outro mundo. Tem Se povo da você terra do realmente Luquinha aí. gosta de investigar sobre OVNIs e vida De Paraná. com certeza já ouviu falar de Carl Sagan, um dos cientistas mais famosos da área, não é mesmo? O cara farmou mais de 1 milhão de É seguidores. ele também quem disse a famosa frase: Pior mesmo, mano. afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Até o momento, tudo o que nós temos são as afirmações extraordinárias, mas ainda faltam as evidências. Cabe agora a você acreditar na palavra de Mike ou esperar até que algo mais seja Eu revelado. acredito na palavra de Deus! Então, Eu acredito na palavra de Deus, meu nobre. Aqui, ó. E aconteceu aqui, ó. Com respeito às virgens. Que isso? Que isso, cara? Qual é, mano?